Meus irmãos, a paz do Senhor, um bom dia para vocês, uma excelente manhã de quarta-feira. Que o Senhor venha abençoar a manhã de vocês, a paz de Cristo, para quem está entrando agora nessa mensagem, nessa transmissão. E antes de ir à mensagem, eu peço a você que curta esse vídeo, também se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Nós estamos ao vivo nessa manhã de quarta. Eu vou ler um texto da palavra, para que venhamos a falar um pouquinho da palavra do Senhor. Diz assim a Bíblia, no primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo 15, no versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel 15, 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra, a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei sobre todo Israel. Meus irmãos, o profeta Samuel ele dá uma palavra dura. O profeta Samuel traz uma palavra muito dura para o rei Saul, né? E Saul ele tinha saído à guerra, ele tinha ido ao campo de batalha contra Amaleque, contra os amalequitas, e havia uma ordem muito clara da parte de Deus para que Saul exterminasse todo o povo, todo o exército, né? Os amalequitas de uma forma completa, né? Eu convido depois até os irmãos a lerem com calma, né? Ler com calma o capítulo 15, esse capítulo 15 que nós lemos. Lá no versículo 1 diz assim, olha, ouve, pois, agora a voz e as palavras do Senhor. E aí o Senhor vem falando no versículo 3, que ele lembra, né? No versículo 2 e no 3, ele lembrava do mal que os amalequitas tinham feito a Israel, quando Israel saía do Egito, né? E que eles atacaram Israel pelo caminho. E o Senhor diz, olha, vai agora, fere Amaleque e destrói totalmente. Não lhe perdoes. O Senhor, ele é o dono da vida, né? Então ele dá vida e atira, ele tira e dá. Então ele ordena, né, através do profeta Samuel, que o rei Saul, né, ele tinha ordenado que o rei Saul assim o fizesse. Só que Saul vai, né? Samuel se distancia dele, fala, olha, eu vou até adorar o Senhor, depois você espera, né? Depois eu voltarei, eu vou até um outro lugar, eu voltarei para o campo de batalha, onde o fronte de batalha ali onde Saul estava, e Saul resolve fazer o melhor para Deus, que não necessariamente era o que Deus queria, né? E ele vence a batalha contra os amalequitas, né? Só que ele vai e ele poupa o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, poupa mulheres, crianças e o despojo, ou seja, as armas, os tesouros, tudo aquilo que de precioso que era dos amalequitas, ele pega também para eles, para Israel, e ainda oferece holocaustos ao Senhor com aquilo que era o melhor das coisas dos amalequitas. E nisso Samuel chega. Quando Samuel chega, ele dá essa palavra dura, né? Que eu li agora, onde ele fala, olha, o Senhor tem rejeitado você. Deus não quer sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Foi uma batalha, irmãos, e às vezes é o ponto que eu acho que a gente deve entrar. Às vezes na nossa vida nós travamos batalhas onde nós vencemos e botamos tudo a perder. Isso é um grande problema. Vencer e colocar tudo a perder. Porque o nosso conceito de vitória, ele está errado. Para Saul, aquilo foi uma baita de uma vitória. Foi uma baita de uma vitória. Ele venceu os amalequitas, ele recuperou, ele pegou o despojo, tomou tudo que eles tinham de valor, poupou o rei, as mulheres, as crianças ali, né? Sacrificou o Senhor, coisa que ele não podia fazer porque ele não era sacerdote. Mas ele sacrificou o Senhor. Então, para ele foi tudo perfeito. Ele achou que Samuel ia chegar e ia falar para ele, sabe o que tu fez?
olha, eu sacrifiquei, eu peguei os despojos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Samuel fala, rapaz, que coisa maravilhosa, que vitória, hein? Que rei que você é. Mas não foi isso, porque ele desobedeceu aquilo que Deus queria para ele. E obedecer não é fazer a menos nem a mais, é fazer tão somente aquilo que Deus quer. E esse conceito de vitória de Saul estava muito errado. E muitas vezes nós carregamos conceitos de vitória, de restauração na nossa vida, de milagre na nossa vida, de operação na nossa vida, né? Olha, isso aqui, ou na verdade de conquistas, né? Olha, isso aqui foi uma grande conquista. Só que a gente vence e depois lá na frente nós percebemos que colocamos tudo a perder. Nessa batalha, por conta dessas atitudes, Saul perdeu seu reino. Ele perdeu tudo. Ele perdeu o seu reino porque ele não fez aquilo que Deus queria. Ele achou que estava fazendo. Mas é interessante que Samuel ele fala sobre idolatria. Ele fala que o pecado de desobediência, né? Ali no caso, né? Ele vira e fala, olha, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e porfiar, quer ser teimoso, teimar, desobedecer é como a iniquidade de idolatria. Logo, a desobediência é como a idolatria. Ou seja, fazer aquilo que você quer, fazer aquilo que está no seu coração é de fato uma idolatria. Constitui-se um ídolo, que é o nosso querer, a nossa razão, os nossos sentimentos, o nosso desejo. E muitas situações eu vejo que essa idolatria nós não percebemos. Saul não tinha, né, não carregava uma imagem. Saul não tinha um cordãozinho com alguma dificuldade ali, um falso Deus. Não. A idolatria estava dentro dele. Eu não vou nem dizer talvez ele não soubesse. Ele não sabia. Ele era um idólatra. Ele não sabia. E tudo que ele fez, ele pensou que era para Deus, mas não era, era para ele. E tudo que ele fez, ele pensou que era porque Deus... Não, mas não era, era porque ele queria. Não era porque Deus queria. Uma vez eu estava na igreja, né? E eu lembro que o pastor ele fez uma colocação bem interessante, né? Que a gente estava falando sobre a obra, a reforma da igreja. E o Senhor ele é muito cuidadoso com as coisas, né? E o quintal da igreja, ele foi colocado um piso, né? Um piso que as pessoas caminhando ali, criança correndo, e tem todo um perigo, né? Tem que ter todo um cuidado, né? Porque quando chover ou caísse algum tipo de líquido no chão, poderia ficar escorregadio, alguém cair e se machucar. E sempre foi orientado, né? Era uma coisa que era orientada e era uma coisa que havia a mão de Deus ali, havia um direcionamento do Senhor, porque era um padrão que o Senhor deu e tinha dado, até nesses detalhes, né? Pode parecer, mas até nesses detalhes o Senhor tinha dado um direcionamento. Só que algumas pessoas, elas eram muito críticas àquele tipo de piso, e elas falavam assim, não, mas para Deus tem que ser o melhor, e isso não é o melhor, né? Esse piso não é o melhor, né? Tem que botar um piso tal e tal. Vou dar um exemplo aqui. Claro que não seria esse o piso, né? Para um quintal, para uma parte externa, mas olha, vamos supor, né? E aqui uma figura. Se Deus mandou colocar uma tipologia, se Deus mandou colocar um piso de porcelanato, de antiderrapante, que custa um valor, né, X, ou se Deus se agrada disso, né? Ou foi um padrão que ele determinou. Estou dando um exemplo, né? Um exemplo, irmãos. Eu colocar um porcelanato não quer dizer que eu estou fazendo o melhor para Deus. Quer dizer que eu estou desobedecendo. Às vezes na nossa vida, Deus manda a gente fazer algo que nós pensamos que é algo comum, ou que não é o suficiente, ou que não, isso aqui é pouco, e nós queremos ir além, entramos num caminho de desobediência, queremos colocar o porcelanato, né? E entramos num caminho de desobediência, porque fazemos aquilo que é o nosso desejo, que é o nosso coração, que é a nossa vontade. Saul fazia isso direto, e por isso ele perdeu o reino dele. Alan, tá falando isso tudo, e por que você está dizendo isso? Porque tem gente entrando em guerra de idolatria.
Porque tem gente guerreando com ídolo no coração. Porque tem gente que está botando tudo a perder e possa ser até que alcance algum tipo de vitória. Que veja assim os resultados. Mas a custa de quê? De perder a salvação? Não sei se vale a pena. Eu, particularmente, não acredito que vale a pena arrumar um bom emprego, ter um relacionamento restaurado, conseguir uma resposta de uma causa, de uma situação judicial, ou ter um filho voltando para cá. Eu não sei, alguma coisa que você se comprometa a sua salvação. Comprometa a sua salvação. Tem gente que apela para todos os meios e acaba vencendo e perdendo. Esse conceito de vitória eu não quero para mim. Eu acredito que muitos aqui talvez não, com certeza, também não querem, né? Já entenderam isso. As coisas, quando vêm de Deus, elas trazem paz. Saul, ele teve o seu reino rasgado, né? Teve o seu reino cancelado por conta dessa situação, por conta dessas escolhas, por conta dessa idolatria que ele tinha no coração. E a gente vai finalizar, irmãos, e o texto diz assim, olha: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos? E aí ele fala lá embaixo: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não quer que você faça sacrifícios, né? Sabe? Tem gente que... Eu lembro de um irmão que ele comentou comigo assim: eu tô orando a cada 1 minuto. Eu tô orando, eu faço pequenas orações. Eu faço jejum de 24 horas direto. Não, eu faço uma campanha, termino essa campanha, já começo em outra. Às vezes faço 2, 3 campanhas de igreja, de canal, de não sei o que, um emendando no outro. O que é sacrifício? É melhor o despojo? Não, não é melhor. Então, tira isso do coração, né? E fazendo uma situação de luta, de adversidade, fazer aquilo que Deus ordenou. O que Deus ordenou. Está orando? Você perguntou ao Senhor o que Ele quer para a sua vida? Porque isso você não vai encontrar no YouTube, não. Você perguntou a Deus qual é a estratégia que Ele quer te dar? Qual é o caminho que você deve percorrer? Porque desculpa te informar, mas a tua aprovação é única. Porque a sua história é única. Então aquilo que Deus vai te dizer é para você. Você perguntou? Não tem no YouTube, não. Porque eu fui no canal. Não, você não vai encontrar aqui no meu canal, não. Não tem. É você e Deus. É você e Deus. Então, dobre os joelhos, abra a Bíblia e deixe Deus falar. Você vai entender o que Ele quer, o que Ele quer, né? Lá no início de tudo, 1 Samuel 15, versículo 1, diz assim, ó: agora, pois, ouve as palavras do Senhor. Esse aqui foi o grande segredo. Se ele tivesse dado ouvido às palavras do Senhor, tudo teria sido diferente. Ele deu ouvido às palavras do coração dele, é o que estava todo mundo dizendo. Ele fala em certo momento para Samuel: o povo me apertava. Ou seja, estava todo mundo dizendo: não, cara, sacrifica. Não, Saul, vai, sacrifica. Samuel está demorando, os filisteus os amalequitas estão apertando. Vamos lá, sacrifica. Todo mundo me apertava. Todo mundo dizia isso. Está todo mundo dizendo. Não, porque está todo mundo dizendo, está todo mundo fazendo. E você? Vai no todo mundo? Busque do Senhor uma direção, tá? Vença sim as batalhas. Estou falando aqui, olha, essa batalha, isso aí, Deus não quer te abençoar, Deus não quer mudar, não estou falando nada disso. Só que vença sem pôr tudo a perder. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça e te dê um dia maravilhoso na presença dele. A paz do Senhor Jesus.